mais uma vez, o programa O de Casa traz uma figura especial aqui que vai falar sobre samba. O nome dela é a mistura de Zélia e Maurício, ou melhor, Maurício e Zélia. Estou falando dessa baiana retada, rosada, chamada Marisélia, a senhora dona da casa. Com licença, sou eu, pode espalhar. Seja bem-vinda, Marisélia. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, né, de estar a gente registrando a história que pertence a gente, né? Feira de Santana. Exatamente. Prazer é todo nosso. Trazer também aqui nosso amigo Danilo Ferreira, ativista do samba em Feira de Santana. Nosso amigo Rafael Damasceno, cantor e compositor. E nosso músico aqui, membro lá com Marisélia, Rodrigo Periquito. Sejam bem-vindos aqui ao O de Casa. Marisélia, conte um pouco da sua história, né, enquanto essa pessoa que entrou no samba de modo devagar, através do chorinho. Como é que se deu esse ponto de partida aqui em Feira de Santana? Olha, a música, ela sempre me acompanhou. Começa já da história de pai e mãe enquanto namorados, e diziam que se tivesse o primeiro filho que fosse mulher, que gostasse de música, e que tinha que chamar a Marisélia, que é a junção de Maurício e Zélia. E Mainha conta que quando ela estava grávida, Painho comprou um violão, começou a aprender a tocar violão por conta disso e ficava tocando, né, violão enquanto mãe ainda gestante. Bom, a pessoa nasceu, menina Marisélia, né, gostando de música, e a música sempre foi presente lá em casa. Festa sempre tem música, só que eu não queria encarar a música como uma profissão, porque a música é uma caixinha de surpresa e não te garante nada, e ao mesmo tempo pode te garantir, mas até te garantir é uma estrada, é uma construção. E eu sempre lia e sempre fui fã da Elis, de Vinícius de Moraes, do quarteto em si, e as histórias que via sempre se acabavam, né, em eles sozinhos. Eu tinha medo disso, né, porque você tem uma família e de repente você vira estrela, e que essa estrela, muitos confundem, leva o estrelismo para a vida pessoal, é uma loucura, e eu não entendia isso e também não queria firmar isso como profissão. Mas a música sempre me acompanhou, sempre. E aí foi quando teve essa história brincando com o pessoal do Chorinho, que era nos Capuchinhos, próximo ali à Igreja dos Capuchinhos, e era um karaokê ao vivo. Painho sempre ia. Painho era um dos cantores. E era por ordem de chegada, né? Tinham os músicos, todos amigos, e os cantores por ordem de chegada, e seu Didi anotava. Painho ia. Você já querendo ir embora. Aí, não, menino, e aí às vezes quando eu ia com o Painho me dava a vez dele, porque só tinha direito a cantar 3 músicas. E lotava ali, né, no bar. Aí teve um momento que o dono do bar pediu o bar e seu Didi queria seguir. E perguntou ao Painho o que ele achava. O Painho disse que dependia de mim. Aí a gente foi pra Calilândia. E vejam bem, eu era a menina do Chorinho, não tinha nome, porque ninguém tinha obrigação de saber, né? Mas eu não tinha nome, era a menina do Chorinho. Viva Deus, viva chorando, né? Na Calilândia, que começou timidamente, de repente tomou uma dimensão que as pessoas iam, não encontravam lugar para sentar, ficava na praça. E eu ficava contando o momento para eu ir embora, porque eu não queria encarar isso. E a música foi me levando, e aí eu senti a necessidade de chegar a fazer também voz e violão, que era uma coisa básica, né? Samba canção, você ir lá, faz e dá tudo certo. Só que eu não queria, como eu friso muito, né? De ter como profissão, porque as pessoas falam sempre assim, você trabalha em quê? Eu trabalho com música. E o que mais? Como se a música fosse algo que não é sério, né? E ainda não encara de uma seriedade. Então, para você trabalhar, você precisa ter uma profissão que não pode ser a música. A música não é uma profissão. Então, sempre ouvindo essas histórias, né? E aí, fiquei um ano e 8 meses com o Chorinho, e eu comecei a tomar um tino de que eu precisava fazer algo formatado, assim, mais parecido comigo. E aí foi quando eu tive a ideia de, Marisélia, meu nome é Marisélia, não é a menina do Chorinho. E os coisinhos, porque coisinho no Nordeste, quando a gente não sabe o nome, primeiro a gente fala coisinho, eu queria fortalecer, sempre quis fortalecer essa questão cultural nordestina. Você fez o grupo Marisélia e os Coisinhos. Você já tinha formatado a banda, alguma coisa? Menino, o meu caminho era de casa,
quando era para cantar, cantava, o pai ia esperar, eu voltava. Então eu não tinha um contato realmente musical com a galera. E aí tinha um amigo de painho que ia, o Caruru, ia pros sambas, e aí eu digo, Caruru, na moral, eu quero formatar e tal. Aí eu ia com o Caruru. Aí o primeiro samba, tinha um samba na Olhos d'Água, Senador, que era o samba a segunda-feira sem lei, que era o samba do quitute, né, Danilo? E aí eu ia lá, era os meninos do Audácia Pura faziam lá. E aí os meninos, a menina do chorinho tá aí, chama ela pra cantar. Eu digo, rapaz, a menina do chorinho. E aí eu digo, poxa, eu cantei. Aí eu pedi pra cantar Cartola. Suíno, que Deus o tenha, na época tava tocando. E aí eu falei assim, menino, eu quero cantar uma música do Cartola. Aí o Suíno falou assim, ô Periquito, é aqui, velho. Aí eu falei assim, Periquito, que nome? Aí chamou o rapaz. Aí falou assim, você vai tocar o quê? Eu digo, olha, eu vou tocar uma música do Cartola, você conhece? Ele falou assim, qual é o tom? Eu digo, opa, qual é o tom? Então eu fui pra conhecer as pessoas e formatar, né? E aí o primeiro foi Rodrigo. Aí ele foi, me acompanhou, não tinha conhecido a música, mas me acompanhou. Eu digo, olha, esse cara pode... E aí Rodrigo, como conhecia outros, ele foi chamando. E quando eu tive a oportunidade, o bar da Calilândia no Resenharia, aí eu falei que em 15 dias eu já estava com tudo formatado. Mentira, eu não tinha nada formatado, eu tinha ideia. E aí a gente ensaiou, formatamos, e no dia da gente poder se apresentar, aí o Alfredo falou assim, ô Marisélia, olha só, eu acho que você deveria vir com voz e violão e dizer ao seu público que você saiu do chorinho. Eu digo, não, meu irmão, eu falei com tu, eu vou estar com Marisélia e coisinha, mas no primeiro dia, olha, não foi, Rodrigo? Deu gente pra Dedé, a gente ficou um tempo lá, depois a gente foi pra João do Val, e a cada momento eu vendo que realmente não tinha pra onde correr. Eu comecei a ter um entendimento que a música na minha vida era uma missão. Isso é muito difícil, porque eu brigava comigo mesma para não enfrentar isso como profissão, porque hoje a gente está aqui, a música, quem trabalha com música, exclusivamente da música, sabe. E quem não trabalha, tem um outro trabalho e trabalha com música, sabe, porque é uma responsabilidade grande. E eu tava com a minha cabeça na bandeja porque tava o meu nome ali, né. Então é você deslocar o músico de casa, garantir a ele o cover para poder pagar, tem que ter os custos, então é ter o nome que tá ali. Então eu me preocupava muito com isso, eu digo, poxa, velho, eu não quero isso pra mim. Mas não adianta, tem coisas que você vai sendo levado, tipo, olha, não adianta, a tua tem que ser essa. E eu falava, preciso sair de Feira de Santana. E samba, apesar do histórico, o Roque Ferreira diz isso, quem conhece sabe, ele costuma dizer que a Bahia é uma mãe grata, porque pariu o samba e quem adotou foi o Sul e o Sudeste. O Sudeste então, porque o Sudeste é samba de domingo a domingo. E aí eu ficava, como ir para o Rio de Janeiro? Antes de você ir para o Rio de Janeiro, foram 7 anos com Marisélia e os Coisinhos. O que isso contribuiu nessa sua tomada de decisão, esses 7 anos? O meu fortalecimento da questão da experiência, porque, assim, teoricamente, a música é fácil, mas a gente precisa, para a gente encontrar a nossa verdade, a gente precisa estar realmente ensinando, estar no palco. Pra saber, porque a experiência ela é válida. Então eu tive a experiência, a labuta de bar, a labuta de palco, a labuta de trio. Então, cantando samba vale ressaltar, porque lá no Rio o pessoal fala que por eu ser baiana e venho pra cá fazer carnaval e micareta, que eu vou ser axé. Eu digo, gente, não é isso. Eu faço samba. Então, essa experiência, esse tino, a gente precisa, é necessário e altamente pertinente se ter essa vivência. Então, assim, a vivência essa experiência, né, de 7 anos, foi uma vivência muito válida para eu estar lá e pedir licença ao Rio de Janeiro e poder fortalecer a minha verdade. Danilo é um ativista do samba, né? É um estudioso do samba em Feira de Santana e obviamente que nessa trajetória sua com o coletivo Unidos pelo Samba, o que é que você tem a dizer dessa história do samba em Feira de Santana? Primeiramente agradecer a oportunidade. Então, o samba em Feira de Santana, que assim, é importante dizer assim, que o samba é um movimento, o samba é um estilo musical, mas o samba tem muito de vivencial. Eu acho que o que Marisélia fala é muito importante. Assim. Eu, por exemplo, o samba surgiu para mim. Eu tinha 9 para 10 anos, ajudava meu avô a cortar carne no bar de meu avô. Meu avô era magarefe e tal.
e ficava ali perto da garagem de uma empresa de ônibus chamada Transul, antiga. E aí o que é que acontece? Quando os funcionários da Transul, os motoristas e cobradores, recebiam o salário, eles faziam um sambão, né? Celebrar. Isso eu tinha 9, 10 anos. Você chega a me arrepia só de lembrar disso, né? Me emociona mesmo, porque... E aí o seguinte, como eu cortava carne, eu pagava uma propina, porque menino não podia ficar perto do samba, né? Do sambão e tal. Menino não podia, e aí, para eu ficar ali perto sem ninguém reclamar, eles pediam 1 quilo de cupim, eu botava 1 quilo e 200 gramas. Entendeu? E ali foi que eu descobri o samba. E Feira de Santana é uma cidade onde o samba está muito enraizado, né? Seja na perspectiva rural, a gente tem as quixabeiras, né? Dona Chica, Quixabeira da Matinha, Lagoa da Camisa, etc. Seja urbanisticamente também nós temos uma quantidade imensa de sambistas, né? Não só os músicos, mas essas pessoas que vão celebrar a sua tradição, né? Remexer o corpo, entoar canções que falam de amor, falam do trabalho, falam da vida, né? Então, Feira de Santana é uma cidade muito, como Roberto Mendes tem celebrado aqui em Feira de Santana, a gente está entre o sertão e o recôncavo, né? E o recôncavo tem essa tradição do samba de roda, o próprio sertão também tem seu samba de roda característico. E aqui Feira é essa cidade que é influenciada diretamente por isso. Então, num final de semana aqui em Feira, eu arrisco dizer que você vai encontrar pelo menos 3 sambas acontecendo, por baixo, assim. Mas tem final de semana aí que eu faço as contas, tem mais de 10 rodas de samba acontecendo na cidade. Como é que surgiu essa proposta do coletivo Unidos pelo Samba? O coletivo Unidos pelo Samba surgiu quando um grupo de sambistas, um grupo grande de sambistas, percebeu que o samba em Feira de Santana tinha muita força, tinha uma dimensão muito grande. Existia essa noção de maneira mais ou menos óbvia, mas a gente nunca tinha sentado para dizer assim, não, a gente pode criar uma instituição, uma organização para defender isso. E aí Unidos pelo Samba surgiu para afirmar o samba na cidade, qualificar o samba na cidade, defender o samba em relação aos demais gêneros musicais, né? Principalmente aqueles mais comercialmente favorecidos, né? Não que o samba seja melhor ou pior do que qualquer outro gênero, mas afirmar o samba enquanto manifestação cultural de importância na nossa cidade, né? Então o Unidos pelo Samba foi fundado com esse objetivo. Se você fala em afirmar o samba, eu quero afirmar agora uma música cantada pela nossa querida Marisélia. Então vamos Saudade da Vovó, de Fernando Procópio. Oi, ai que saudade lá da casa de vovó. Oi, ai que saudade lá da casa de vovó. Minha vida é humilde, nunca deixará de ser. Lá não tínhamos fartura, mas não faltava o que comer. Quintal, com chão de terra, varal, cheio de roupa, mingau, de maisena, fogão, de 4 bocas. Quintal, com chão de terra, varal, cheio de roupa, mingau, de maisena, fogão, de 4 bocas. Vá correndo, menino, vá ver quem tá no portão. Vá correndo, menino, vá ver quem tá no portão. Pergunte o que deseja e trate com educação. Tá na hora do almoço, mas antes lavar as mãos. Eu querendo acabar logo para voltar a brincar, mas vovó só deixava sair quando a comida descansar. Vovó, quanta felicidade, vovó, quero um tempo melhor. Vovó, me bateu a saudade, vovó, de um carinho de vó. Vovó, quanta felicidade, vovó, de um carinho de vó. Vovó, me bateu a saudade, vovó, de um carinho de vó. Depois dessa daí, só bater na porta e chamar. Vou de casa! Exatamente. E foi até proposital isso, né? Temos também aqui nosso amigo Rafael Damasceno, cantor, compositor.
Começou a trajetória aí no samba de feira, Rafael? Para mim, assim como o Danilo falou, é uma grande alegria estar aqui. Não é por acaso que o nome é O de Casa. Estou me sentindo em casa com amigos aqui. Se senta em casa. Amigos de longas datas, pessoas que... Essa batalha da gente, né, Marisele? De muito tempo. Para mim é uma imensa alegria fazer parte dessa roda de samba. E minha trajetória na música começou muito parecido com a realidade de todos os artistas feirenses, né? Começando ali, de alguma forma, eu não tinha um pai que era músico, mãe também não, mas eu sempre tive uma boa referência musical em casa. Minha família não são de músicos, mas eu sempre tive, graças a eles, um bom repertório em minha casa. Eu escutava de tudo, uma diversidade muito grande, de bolero, de samba, de MPB. E isso, de alguma forma, foi me moldando. Acho que Marisela não vai lembrar disso. Mas não vou lembrar, gente. Porque eu vou citar a primeira vez que eu subi num palco. E coincidentemente foi com a senhora gosta de dizer, né? Foi num palco, num festival que tem aqui em Feira, como é o nome? De músicas autorais, Vozes da Terra, que no intervalo entre divulgar o resultado das notas e tal, Paulo Bindar, né, entretendo o público e tal, chamou alguém que toca aqui, que não sei o que e tal, e eu tava com familiares, amigos. Ele tocava um violãozinho descaradinho, até hoje, né? Só para acompanhar a voz. E aí ele toca, não sei o que, vai lá, aí fizeram aquele algazarra, me chamaram no palco. Mas alguém e tal, eu quero uma mulher agora, quem é? Dona Marisela. Não tinha esse cabelo lindo ainda. E eu tenho uma foto desse dia lá ainda, depois ele mostra. Foi a primeira vez que eu tive um contato com o palco, palco. E foi uma experiência que eu me senti bem, apesar do nervosismo, da gagueira, da timidez. E a partir dali eu comecei a imaginar a possibilidade de poder levar isso a sério. E comecei a compor algumas coisas bem timidamente, sem mostrar a ninguém. Até que eu resolvi, frequentava ali, meus pais são ali do João Paulo, né, um bairro aqui da cidade que estava nascendo, há uns 15 anos atrás, um bar que era um centro cultural, que até hoje ainda é uma referência na cidade, que é a Cidade da Cultura, do grande Asa Filho, que eu mando um grande abraço. Cheguei a pegar lá a Cidade da Cultura abrindo, literalmente. Tive o privilégio de ver shows de Sessete, Embaúba, Beto Pitombo, para poucas pessoas, dentre elas eu lá no meio, tomando minha cervejinha quietinho, até o ponto de que a coisa foi crescendo, esse contato com a música cultural, resolvi fazer um show. E aí cheguei pro seu Asa e falei, seu Asa, nos intervalos dia de quinta, normalmente, ele faz o palco aberto, ele toca e tal, convida quem tá lá, eu sempre ia lá fazer 2 músicas e tal. Então um dia eu tomei a decisão e falei, eu vou fazer um show, Asa, pode ser? Ele, rapaz, você vai mesmo? Eu falei, vou. Que dia, marcou uma sexta-feira, beleza. Como eu tinha muitos amigos que me vinham tocar de forma informal, eu sei que eu praticamente lotei a casa, porque todo mundo era novidade, né? Rafael vai fazer um show, eu vou lá ver e tal, aquela coisa dos amigos. E daí então não parei mais, comecei a tocar e compor, gravei um EP, gravei um CD. Nesses aproximadamente 14 anos de carreira, como você define essa trajetória sua no sentido da contribuição dos artistas de feira, de outros artistas nacionais, para a formação hoje de Rafael Damasceno? Gratidão. É o que eu acho que é a palavra que me define. Quando eu subo no palco, eu tento sempre levar o meu melhor. Tenho isso tatuado no corpo, uma música de Gonzaguinha, né? Sangrando, que fala exatamente disso. Deixar e levar o melhor. E assim também a receber, tanto do público quanto dos parceiros. Então, nessa ideia de troca de músicos, foi que surgiu um grupo de samba, ao qual eu faço parte, sou cantor, chamado Os Ébrios. 6 amigos se juntaram, inicialmente foram 5 amigos, e que tinha a ideia de fazer o samba, e alguns sambas que a gente não via tanto na cidade, que tinha esse perfil de Marisela e os Coisinhas, que tinha esse perfil mais do chorinho e tal, que era com o violão do 7 cordas, e trazer essa musicalidade diferente. Então a gente se juntou, tem uma flauta transversal também, e resolvemos fazer esse grupo, inicialmente, para
ouvir aquilo que a gente gostaria, de poder levar para as pessoas aquilo que tocava tanto a gente, né? Porque a nossa cidade tem uma diversidade muito grande de músicos e estilos de variados, mas o samba ele não é tão tocado na cidade, nas casas de show, nos bares. E o interessante é que o próprio nome Eusébio, né, é um nome bem formatado, né, no sentido de você dizer com os ébrios, né? Mas agora eu não estou ébrio, tá? Eu queria ouvir Rafael Damasceno. Pronto, eu vou fazer uma canção. E o microfone? É uma música minha, de minha autoria, que eu compus antes do grupo e que a gente tem trabalhado ela para ser a música de trabalho do grupo, a primeira, né? O nome dela é Eu Não Sei Sambar, que fala exatamente dessa coisa de, não de sambar, de dançar, mas de fazer samba, do verbo sambar, né? Então é uma reverência, timidamente, com toda humildade, respeitando o samba e quem construiu toda essa história, né? Então a música é mais ou menos assim. Eu não sei sambar, eu não sei gingar, eu não sei sambar de qualquer jeito. Esse samba, meu amor, não dedico a você, eu dedico aos bambas do passado. Eu não nasci no morro, mas eu vim do povo, vim aqui só pra te ver descer. Quero um samba de Noel, de José Martinho Ferreira da Vila. Quero um samba de Cartola, de Chico Buarque na Mangueira. Quero um samba na Portela, de Monarco e Paulinho da viola, 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 viola. Eu não sei sambar, eu não sei sambar como eles, como eles. Eu não sei sambar, eu não sei sambar como ele. Pode até não sambar, mas compor e cantar, você faz bem, tá? Obrigado. Marisélia, como foi a chegada dessa menina no Rio? Como é que você teve essa vontade, essa ousadia de chegar? Eu vou embora de Feira de Santana para mostrar minha arte no samba. Na verdade, eu não tinha internalizado que ia embora, não. Porque o medo vem à frente, né? E a gente sair da nossa zona de conforto, ir para no meu caso, ir para um outro estado, sem parente nenhum, sem empresário, sem um alicerce de dizer assim, olha, você vem e vai ficar aqui, sabe? A gente nós fomos, eu e o Rodrigo, e decidimos experimentar. Mas antes a gente ia, passava 15 dias, para ver como é que funcionava o movimento. Teve o processo do CD também? Nós fizemos... Por favor, Rodrigo, fale. Fale, é importante. Então, antes de irmos para morar, efetivamente, nós tivemos a oportunidade, através do Amaury Júnior, que ele se colocou em contato com Paulo Debete, que é um produtor de lá do Rio de Janeiro, que já trabalhou muitos anos na Warner, no tempo das grandes gravadoras, né? Ele era tipo um olheiro dessas. E nós tivemos a oportunidade de fazer um disco lá de Marisélia, né? Que foi com os músicos de lá e tal, o pessoal do estúdio lá, fez ele solicitou uma música que falasse de você, né, aqui em Feira. Feira de Santana, Enésio de Deus. E aí Enésio fez a música.
E aí, um dos períodos que nós ficamos um tempo maior, foi uns 15 dias lá no 15 Rio. dias. Aí depois voltamos, aí o CD ficou guardado e tal. Depois de um bom tempo, a gente foi pra morar mesmo, né? A gente ficava um final de semana, né? Ia nas rodas e tal, aí chegou o momento de a gente pensar, pô, a gente tem que ficar aqui mais tempo para poder sentir, viver e conseguir nos inserir nesse meio, né? Mais ou menos isso. Boa, Rodrigo, falou, menino. Mas assim, minha gente, assim, pra gente sair da nossa zona de conforto, o medo, ele parece que vai crescendo monstruosamente. E eu sabia que tinha que ir lá para ver como funcionava. E uma coisa é você ficar na pesquisa, tem essa mulher X, essa mulher Y, a roda X, Y, você vê. E outra coisa é você pedir licença com não na mão, porque teoricamente é uma coisa, na prática é um negócio inversamente proporcional. E nós inventamos de ir. E eu digo, olha, a gente só vai saber se vai dar certo se tentar, mas a gente precisa tentar, porque eu já tinha convicção que ninguém ia sair do Rio de Janeiro. Eu digo Rio porque Rio, muitos falam que Rio de Janeiro é Las Vegas, né? Porque é questão de visibilidade. E que já São Paulo, né? Já é um Hollywood. Então eu digo, olha, então eu vou logo para Las Vegas, porque se é para ser ousada, tu tá entendendo, Rafael? Então assim, normalmente a gente sai do interior e vai para a capital do nosso estado. Como eu defendo o samba, eu ir para Salvador não ia fazer muito sentido, né? O resultado que eu queria nunca diz respeito ao samba, porque eu cheguei a ser convidada para defender o axé. E, poxa, a proposta foi muito boa, mas não é isso que eu queria para minha vida. Respeito o artista que faz isso. Mas não era isso, porque a minha verdade ia para onde? Ia ficar na gaveta, porque não era minha. E aí eu digo, rapaz, eu ainda voltei de Salvador nesse dia que eu tive a proposta, chorando, né? Ainda chegava e o Rodrigo, e aí, velho, você não quer aprender a tocar uma guitarra, não? E tal, Rodrigo, rapaz, se você quiser defender o axé, mas eu não vou aprender guitarra, não. E assim, é um momento fraco, né, do tic-tac, você achar que o ser humano é falho, né? Você achar que aquilo ali era a única oportunidade. E ainda cheguei a falar com o pai e mãe. O pai falou, olha, você decidir, estamos aqui para lhe apoiar. Mas eu acho que o caminho não é esse, não. Você não achei. Eu digo, vamos tentar lá no Rio. E nós fomos para o Rio, mas assim, a gente já sabia o movimento, já sabia quais eram os sambas mais conhecidos. E o primeiro samba que eu fui... Se você quiser saber qual foi o primeiro samba de Marisélia no Rio, assista a segunda parte desse episódio. Aqui no De Casa, muito samba ainda vai rolar. Aguarde.